Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Melhor agora falando com você. E a nossa aula de hoje, class number 16, é sobre present continuous, presente contínuo na língua portuguesa. O que é o presente contínuo na língua portuguesa? Quando a gente fala que, por exemplo, quando a gente fala eu estou lendo, eu estou andando, eu estou ensinando inglês. Na língua inglesa, da mesma forma. O present continuous, ele expressa uma ação que está em andamento. Ela expressa uma ação que ainda não foi finalizada. A estrutura do presente contínuo. Como que você forma o presente contínuo? Não é simplesmente colocar o ing que você vai ter presente contínuo. Você precisa de um sujeito, que pode ser um pronome pessoal, um personal pronoun, um verbo to be, que é am, is e are. Você precisa de um verbo principal, um outro verbo qualquer, né? E com o ing ligado a esse verbo. Né? Lembrando, os pronomes pessoais I, you, he, she, it, we, you and they. O verbo to be am eu uso apenas com o pronome I am. O is você usa na terceira pessoa do singular com he, she e it. E o are você usa com os demais pronomes. Então vamos ver aqui alguns exemplos de present continuous. Eu coloquei aqui alguns verbos no infinitivo. O verbo ensinar, to teach, o verbo aprender, to learn, o verbo estudar, to study, o verbo falar, to talk, e o verbo escrever, to write. E vou formar algumas frases no presente contínuo. Por exemplo, eu quero falar que eu estou ensinando. No momento, eu estou ensinando. Eu pego o pronome pessoal, eu, o verbo to be, am, I am. Pego o verbo ensinar no infinitivo sem o to, teach, e coloco o ing. I am teaching. Eu estou ensinando. Eu quero falar que você está aprendendo. Eu pego o personal pronoun, you, o verbo to be, are, pego o verbo aprender, sem o to, e coloco o ing no verbo. You are learning. I am teaching. You are learning. Pegar um outro exemplo aqui. O verbo é estudar. Eu quero dizer, ela está estudando. Ela, she, está. É o is, o verbo to be que acompanha esse pronome. Pego o verbo estudar, sem o to, study, e coloco o ing no verbo. She is studying. Né? É bom observar aqui que às vezes o aluno fica em dúvida. Professor, tem que tirar o y? Não, você não vai tirar o y. Você simplesmente acrescenta o ing ao verbo. Peguei aqui o verbo talk. É muito comum na sala de aula você falar com o aluno. Excuse me, you are talking during the class. You, você ou vocês, no caso aqui vocês, are, pego o verbo talk, coloco ing, vocês estão conversando. You are talking. Aqui eu peguei um verbo escrever, to write, they are writing, ou they are writing. Lembrando que se o verbo terminar com a letra E, você tira a letra E e acrescenta o ing. Todas essas frases estão
forma afirmativa, né? Pronome, verbo to be, o outro verbo principal, com o ing. Essa é a forma afirmativa. Se você quer passar para a forma negativa, sempre que você tem um verbo to be na frase, você vai colocar o not após o verbo to be. Então, eu falo I am teaching, eu estou ensinando. Se eu quero falar que eu não estou ensinando, eu vou colocar o not aqui após o verbo to be. I am not teaching. Eu quero falar que ela não está estudando. Imagino que você tirou a nota ruim e sua mãe veio conversar comigo e falou assim, sorry, she is not studying, né? Eu coloco not após o verbo to be. Na mesma forma aqui, you are talking, você está conversando, vocês estão conversando. You are not talking, vocês não estão conversando. They are writing, eles estão escrevendo. Na forma negativa, they are not writing. Agora, se eu quero passar da forma afirmativa para a forma interrogativa, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o verbo to be no início da frase, eu vou inverter. Eu vou colocar o am do lado de cá, eu vou colocar o are no início, eu vou colocar o is no início, eu vou colocar o are no início. Diferente da língua portuguesa. Na língua portuguesa a gente fala, você está conversando, eu estou afirmando. Se eu quero perguntar, eu mudo a entonação. Você está conversando? É lógico que a entonação, a expressão corporal é importante, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa. Eu quero perguntar se você está aprendendo. Eu coloco are no início da frase. Are you learning? Se eu fiz a pergunta para você, a maneira de você responder é yes ou no, né? Are you learning? Yes, I am. No, I am not. Eu espero que a resposta seja positiva no caso, que você esteja aprendendo. Se eu quero perguntar se ela está estudando, eu vou falar is she studying? Mais uma vez, sua mãe vem falar comigo sobre a sua nota, aí eu pergunto para sua mãe, is she studying? Ela está estudando? Se a sua mãe for responder a pergunta, yes, she is. Ou então, ela pode falar negativa, no, she is not. Com o verbo conversar. É normal dentro da sala de aula a gente falar, excuse me, are you talking? Are you talking? Vocês estão conversando? Então, a maneira de responder, se eu perguntei sobre vocês, você vai responder yes, we are. Lógico que a resposta vai ser não, né, gente? No, we are not. Com o they are. Are they writing? Are they writing? Eles estão escrevendo? Yes, they are. No, they are not. Muitas vezes o aluno se confunde ao ver uma palavra terminada em ing. Muitas vezes essas palavras podem ser simplesmente um substantivo ou mesmo um verbo. Por exemplo, eu falo, my favorite sport is swimming. Meu esporte favorito é natação. Quer dizer, essa palavra swimming, embora termine com ing, não significa presente contínuo. É um substantivo e quer dizer natação. Para ser presente contínuo, tem que seguir essa estrutura aqui. Ter um sujeito, né? Um pronome, um nome, um verbo to be, am, is, ou are, e o outro verbo com o ing. Então, essa foi a nossa class number 16. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Se você gostou, dê o seu like. E se você achar que essa aula pode ser útil a uma outra pessoa, não deixe de compartilhar. Eu agradeço por você ter assistido essa aula e até a próxima aula de inglês com o canal Inglês Panetone. Muito obrigado.